Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui, mais uma palestra desse maravilhoso canal do Canteiro de Fraternidade. Então, vamos começar a nossa doutrinária de hoje com a leitura do livro Fonte Viva, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é 60, Esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus Lucas, capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza, que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente, na marcha comum, e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Que tipo, para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso, estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão, de fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quanto nos rodeiam perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: da esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todos. Bom, meus queridos irmãos, então, após essa leitura, vamos então fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual aqui presente, rogamos o apoio para que possamos compreender e usufruir desse momento da melhor forma possível, em que proteção seja precisa nos diversos lares, os nossos diversos irmãos que estão espalhados agora, que não estão podendo, nós não estamos podendo estar reunidos, mas com certeza sabemos que a proteção chegará em seus respectivos lares. De qualquer forma, já agradecemos por essa oportunidade de crescimento e que nosso querido irmão expositor possa compartilhar conosco da melhor forma possível, construir conosco esse conhecimento da doutrinária de hoje. Com a tua permissão, Divino Mestre, vamos dar por iniciado a palestra de hoje. Que assim seja. Com a palavra, então, o nosso irmão expositor de hoje, Mário Augusto, que dará prosseguimento à palestra e à exposição de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe. Que a paz, que o amor de Cristo esteja em nossas mentes e corações, nos auxiliando na transformação e no crescimento necessário. Sejam todos bem-vindos à doutrinária do nosso querido Canteiro de Fraternidade. Sob a proteção e amparo dos bons irmãos espirituais, iniciaremos as reflexões desta noite. Que nós possamos então sair de forma significativa, de forma afirmativa,
nos caminhos da nossa própria redenção. Falaremos de hoje sobre um tema que é desafiante para todos os espíritos nos trajetos reencarnatórios. É um tema que exigirá de nós um pouco mais de testemunho e possivelmente um tempo maior para a sua consolidação em nossas almas. Falaremos sobre o convite ao perdão. O tema está proposto no livro Convites da Vida, do espírito Joana de Ângeles, sob a mediunidade do nosso confrade irmão Divaldo Pereira Franco. Com este ensejo de refletir cada vez mais e melhor para nosso caminhar, iniciamos então a doutrinária de hoje. Quando falamos no perdão, nós pensamos de imediato a ação de nós para outrem. No livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, são trazidos nos textos que falam sobre o perdão, no capítulo específico, as dimensões do perdão. Antes de pensarmos nessa dimensão que alcança o outro, pensaremos por base nas dimensões para conosco e daqueles outrem, de nós para nós e daqueles outros para conosco, antes de pensarmos de nós para os outros. Raul Teixeira vai nos dizer que aqueles que mais têm dificuldade em perdoar o próximo são aqueles que têm mais dificuldade em se auto-perdoar, porque não admitem que podem errar, que não admitem que seus erros estejam visíveis. Logo, voltando ao Evangelho, encontramos lá as raízes de todos os males da humanidade: orgulho e vaidade. Por base, engendra toda a dificuldade que nós viemos a ter. Então, este auto-perdão, este entendimento das nossas limitações e dos nossos equívocos, esta ação de nos libertar dos nossos erros, das nossas culpas, é básico para conseguirmos exercer o perdão para com o próximo. Está no Evangelho amar o próximo como a nós mesmos. Então nós não conseguimos dar aquilo que não temos. Então Raul Teixeira nos traz este belo ponto de análise sobre o auto-perdão. Existe também a dimensão do perdão daqueles que nos rodeiam, da indulgência, da compreensão daqueles que nos rodeiam. Então nós não temos em conta quanto nós fomos perdoados, compreendidos, por atitudes que nem sequer nós pensamos que de certa forma atingiu e magoou alguém. Mas podemos contar com a indulgência destes. Então pensar desta forma no alto amor e na indulgência que daqueles externos a nós podem ter para conosco, irá facilitar a nossa ação de pensar nessa transformação através do perdão, de transformar esses sentimentos de mágoa, de ressentimentos, num ato de perdoar da forma mais pura possível. E aí nós vamos entender que o perdão, ele é um caminho, ele é uma trilha que precisa ser realizada. Ele não se constitui do dia para a noite. Nós não dormiremos chateados com alguém, ou feridos, magoados nos nossos sentimentos por alguém, e acordaremos simplesmente amando aquela pessoa e perdoando tudo que foi feito. Não é um passe de mágica. É aquele testemunho que nós começamos a dar das formas mais principiantes, mais incipientes, básicas, que é o não agredir, que é o não pagar na mesma moeda, que é o não falar mal. Já é uma dimensão aí do perdoar
o próximo. Raul Teixeira também nos dirá que a face que nos é proposta para a transformação, quando nos dizem que ao ser atacado numa face, dê a outra face, Raul Teixeira vai nos dizer que a outra face, para nós cristãos, é a face não à esquerda, é a face interna. É a face onde o Evangelho já vivenciado, é exemplificado em nós, em nossos atos e sentimentos. Ele se externaliza como alguém que compreende o estado de enfermidade ou de equívoco daquele que o agride. E por mais dificuldade que se tenha no momento, exerce da maneira que conseguir naquela situação o perdão. E quem é o nosso mestre? Nós temos um guia para nos conduzir durante essa jornada reencarnatória. Mas por que Jesus é nosso guia? Especificamente, por que Jesus é o nosso guia para o perdão? Irei buscar aqui um texto que está no livro Pão Nosso, um texto do Espírito Emmanuel, que nos trará a dimensão do Messias, que em 33 anos nos legou o Evangelho prático no amor. É o capítulo 62, ele intitula-se Jesus para o Homem. E achando em forma como um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Está lá em Paulo, Filipenses 2:8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia dos gênios sublimes à convivência dos pecadores, do governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contacto dos ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do Reino. Então esse, meus irmãos, foi Jesus, o nosso guia e mestre da humanidade inteira, que se fez servo de todos nós, que sofreu o que sofreu e que nos perdoou, mesmo antes de vir estar conosco encarnado. Ao final da cruz, Jesus vai dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E esse pedido de perdão vai muito além a nós encarnados, aos desencarnados que ali estavam também, com esse intuito, né, de agredir o Mestre, que veio trazer o reino de Deus ao coração dos homens. Os discípulos na época não entenderam bem aquela proposta de Jesus. Achavam que o reino
alguns deles já achavam que o reino era politicamente constituir o reino de Deus, que Jesus seria esse rei, e não foi essa a proposta. Tanto que quando aquela situação se agrava na noite fatídica da crucificação, Pedro arranca a orelha de um soldado e Jesus o repreende e cura a orelha do soldado. Demonstrava então que aquela experiência seria necessária como exemplo final para toda a humanidade. Só depois os discípulos entenderam, de fato, a dimensão da mensagem de Jesus e foram constituir o cristianismo através ali das igrejas, nos primeiros tempos, do apostolado de Paulo, daí por diante. Então esse foi Jesus, este ser capaz de vir da glória ao charco das nossas imperfeições. Na etimologia da palavra perdão, nós temos do latim per, que significa ir além, e donare, dar algo mais. Então, ir além e dar algo mais. Perfeitamente entendido nesse sentido que Jesus trazia para os discípulos da época e deseja de nós, como cristãos do agora. E esse espinho muito difícil de ser retirado, nós vamos ler, nós vamos vivenciar aí as histórias das reencarnações, onde o espírito ele está imbuído, ele está certo de que a vingança é o caminho, a vingança é a justiça que ele busca. No entanto, como trazemos um dos ditados populares, que a vingança é como você estar com sede e beber no mar, na água salgada, nunca vai estar satisfeito. É esse ciclo interminável. Então esse espinho difícil de ser retirado, que é a mágoa, que é o ódio, diante das situações desajustadas, ele prosseguirá de forma indeterminada, entre aspas, porque nós somos espíritos destinados à perfeição, somos centelhas divinas, mas esse espinho perdurará enquanto nós não trabalharemos neste caminho de refazimento, de reconstrução do amor, do entendimento, da compreensão, da indulgência. Será necessário fazermos esse caminho. E como dito no início, não é do dia para a noite. Como dito no início, precisará sim da preparação, precisará sim da nossa abnegação para conseguirmos consolidarmos. Joana nos diz então, o ofensor é alguém a um passo do desequilíbrio. Aquele que se compraz na perseguição ignora o grau de enfermidade que o vitima. O perseguidor permanece enleado nas teias do desvario e em breve será vítima de si mesmo. Resumindo, quando nós perdoamos, nós não libertamos o outro. Não. Nós nos libertamos. Nós nos desvinculamos. O outro, se ele não buscar esse reajuste, ele continuará vinculado à dor, ele continuará vinculado aos desmandos a que se deu por fazer. E aí, as leis divinas que refletem o pensamento de Deus, o desejo de Deus, estarão aí para todos nós, e este estará então exercitando, estará necessitando atender a esse reajuste. Como a gente viu lá em Mateus, deixa eu buscar aqui a passagem de Mateus, no qual
é dito lá. Vamos aqui. Deixa eu pegar aqui. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nós estamos, de forma simétrica, atrelados uns aos outros. Essa simetria é, na questão do pensamento aqui trazido, é sermos devedores e credores. Nós somos os nossos algozes entre nós, né? E aí, se nós exercemos a misericórdia, nós teremos a misericórdia. Não porque Deus está lá orquestrando isso, é porque as leis divinas criadas refletem o desejo dele, as leis morais. Então, se nós somos misericordiosos, também a misericórdia nos alcança, porque aquilo que nós fizemos será reparado pelas nossas ações para com aqueles que foram ofendidos. E aí já pensando, nós como ofensores, como necessitados do perdão. Nós quebramos esse ciclo de ódio, esse ciclo interminável de desajuste entre as almas. Pensamos então que este momento, falando a nível social, foi precedido de uma grande polarização política e as pessoas se localizavam em extremos, se localizam em extremos. A gente percebe que não há espaço para a compreensão, para o entendimento mútuo. Existe muito a imposição, existe muita agressão. Então será necessário muito perdão, porque muitas coisas podem vir a acontecer ou já aconteceram. Quantas pessoas que nós conhecemos que, por conta dessas questões políticas, se afastaram, brigaram. E atualmente a gente ainda percebe um sentimento muito grande de guerra de lado a lado, de questões de opinião. Teve uma campanha recente para o Dia dos Pais de uma trans, Tami Gretchen, que a empresa achou por bem colocá-la como representação de um pai, trazendo aí uma diversidade. Então, isso trouxe uma discussão tão acirrada que se falou em boicote à própria marca, outros, enfim, mas existe uma questão aí muito maior, que é o momento grave que vivemos e a situação emocional das pessoas. Existe espaço para debate saudável, construtivo, mas a gente não tem, ou na sua boa parte, não tem alçado a esse nível. Estamos no nível do primitivismo, do combate, onde a ideia ela não é ampliada, ela não é entendida. As pessoas são combatidas. A gente está nesse momento. E o artista Djavan, ele traz uma música muito bela que ele fala da solitude que estamos vivendo. Então a música de Djavan, Solitude, com muito amor, nada profissional, com o desejo de contribuir com a arte também nas nossas reflexões. Amor em queda, mesmo tal moeda, pede cotação. Um mundo louco que evolui aos poucos pela contramão. O erro invade tudo que é cidade, cai na imensidão. Guerra vende armas, mantém cargos, destrói sonhos tudo de uma vez. Sensatez não tem vez. Vidas, fardos, meros dados, incontáveis casos de desamor. Quanta dor
se tarde, fala de amizade, vê com o coração. E desse jeito, reparar defeitos, estendendo a mão. Guerra vem de armas, mantém cargos, destrói sonhos, tudo de uma vez. Sensatez não tem vez. Vidas, fardos, meros dados, incontáveis casos de desamor. Nessa solitude, por isso a hora de fazer é agora. Tome uma atitude. Então, queridos, a hora de fazer é agora, de tomar uma atitude por nós, uma atitude pelo outro. É a hora de exercermos a nossa divindade relacionada ao perdão, a esse ato sublime de indulgência e de misericórdia. Jesus nos diz, nos instrui, que nós precisamos nos reconciliarmos com o outro o quanto antes, enquanto estamos junto com eles nessa caminhada. Não é comum ou não é incomum nós presenciarmos pessoas que tiveram suas desavenças, né, com outras e chegam aí no final da vida encarnatória desejosos do perdão, angustiados porque estão prestes a partir numa viagem desconhecida para muitos e não sabem se estarão em contato com aqueles ao qual a consciência devedora se sente necessitada do perdão. Então, não incomum, encontramos esses casos onde a pessoa é chamada nos momentos finais e é pedido que haja o perdão. Então, passamos uma vida de desajustes, não dando vez a esta oportunidade de exercermos, de exercitarmos. Raul Teixeira também nos disse que nós precisamos começar esse ato de perdoar como um dever cristão, com o coração sangrando da forma que estivermos, nós já começarmos a pelo menos não reagirmos da mesma forma, da forma violenta, seja física ou verbalmente. A partir daí, já conseguimos dar um passo no perdão. Depois criarmos o hábito de agirmos desta forma, de não revidarmos aquilo que nos chega com a mesma intensidade. E aí desse hábito vai criando em nós uma leveza, ao ponto de que chegará um tempo que nós conseguiremos perdoar da forma mais simples, da forma mais leve possível, porque já teremos no nosso arcabouço espiritual essa experiência, esse entendimento do que fazer, de como proceder. Não é de forma pensada, nem muito racional, é sentimento. É perceber que aquele irmão se equivocou, que está equivocado naquela atitude, e ter a compreensão e indulgência e seguir à frente, auxiliando inclusive para que ele esteja com passos mais assertivos. No Evangelho segundo o Espiritismo, também nos traz lá que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio,
e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então, é o perdão pelo perdão. Não é alguém que exige que o outro o perdoe ou que o outro seja demonstre o equívoco para todos, que peça o perdão para todos, né, de forma pública, para que todos tenham visibilidade. É assim o simples ato de perdoar por entender que aquele ser está também a caminho conosco. A segunda é a que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes. É o inverso, né? É aquele que quer que o outro se ressarça, né, perante ele desta forma, deixando visível para todos, se humilhe, peça perdão. Ele vai me dizer, o texto vai dizer mais à frente, aí não há aí a generosidade, é apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Olhe o orgulho novamente como a raiz dos nossos problemas. O orgulho. Perdoar é sair da zona de conforto. Como a etimologia da palavra traz, é dar algo a mais, é ir além. Então, é muito mais difícil. Não perdoar é fácil. É o que, infelizmente, nós estamos habituados. Deixar seguir o baile, deixar seguir a vida e achar que a própria vida vai consertar as coisas, que os sentimentos serão esquecidos ou automaticamente refeitos, e a gente vai deixando as coisas acontecerem. Mas o mestre requer algo a mais. O mestre requer que nós, enquanto irmãos em caminhada, façamos esse algo a mais entre nós. Exercemos as nossas divindades, as nossas potencialidades através do perdão. Ele não acontece de repente, somos muito limitados na nossa evolução espiritual. Por isso devemos começar cedo as longas caminhadas. Se o perdão é complicado, começamos a desculpar, a tolerar, a suportar. No início vai perdoar chorando de raiva. Mas eu sei que é preciso. Começarão então por não revidar, segurar a língua e não agredir. Todos esses passos já é o perdão. Esse caminho já é o perdão. E quais benefícios que nós teremos? Primeiro, nós manteremos o nosso equilíbrio, a nossa serenidade. Nós estaremos nos imunizando espiritualmente, cultivando uma psicosfera saudável e fortalecendo a nossa fé. Então observem quantos benefícios. Para concluir, amados, uma leitura aqui do livro Jesus no Lar. A mensagem da compaixão. Dentro da noite clara, a assembleia familiar em casa de Pedro centralizara-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. Como estender os valores da Boa Nova? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidades diversas entre si? Fim do longo debate fraternal em que Jesus se mantivera em pesado silêncio. João perguntou-lhe preocupado: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos, respondeu o celeste mentor, sorrindo. Porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Mestre, ajuntou Tiago, filho de Zebedeu. E como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? O homem que se conduz pela violência, acentuou Cristo bondoso, deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se. Senhor, aduziu Judas, mostrando os olhos esfogueados. E quando o homem que se nos ofende se reveste de autoridade respeitável, qual seja a de um príncipe ou de um sacerdote com todas as aparências de ordenador consciente e normal. A serpente pode ocultar-se no ramo de flores, e há vermes que se habituam nos frutos de bela apresentação.
O homem de elevada categoria que se revele violento e cruel é enfermo ainda assim. Compadece-te dele, porque dorme num pesadelo de escuras ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia. Ampara-o como puderes e marcha em teu caminho, agindo na felicidade comum. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança, que me desonra o nome ou me ensanguenta o lar? Apieda-te do delinquente de qualquer classe, elucidou Jesus, e não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a abrasadora fogueira. Uma falta não resgata outra falta, e o sangue não lava o sangue. Perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com seu esforço. Mestre, atalhou Bartimeu, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aqueles que censuram ou amaldiçoam além de um horizonte. Outros horizontes se desdobram, mais dilatados e luminosos. Senhor, indagou Tadeu, como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais? Jesus fitou com brandura e inquiriu por sua vez. Os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não constituirão por si só aflitiva punição? Fez-se balsâmico silêncio no círculo doméstico e logo ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações, o Senhor concluiu. Se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço, que constrói pela felicidade de todos. Ninguém se engane. As horas são inflexíveis, instrumentos da lei que distribui a cada um, segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo todo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Então Jesus nos conclama à misericórdia e ao amor. Esse amor excelso que alcança a todos nós, a todas as situações. Claro, o perdão vai depender do ato, da dimensão do ato que foi feito e daqueles que estão envolvidos. O ato pode ter sido uma palavra maldita, né, que nos marca aí por muito tempo, nós ficamos magoados, ou pode chegar a um crime. E aqueles envolvidos podemos ser nós, incipientes, iniciantes nesse processo ou não, ou mais avançados. Então tudo vai depender de como nós processamos. O caminho ele será dimensionado de acordo com as nossas possibilidades, mas nós não devemos abrir mão desta tentativa em prol da nossa luminosidade e do nosso caminho, porque muitos já erramos, muitos já caminhamos nestas condutas de agressão e de não perdão. Estamos buscando fazer mais e diferente, como nos propõe a palavra perdoar e como nos propõe o nosso divino Messias. Que Jesus nos abençoe, sintam-se abraçados, amparados e amados pelas luzes que chegam do Evangelho do Mestre. E eu tenho certeza que em breve estaremos juntos. Que Jesus nos abençoe e nos transforme cada dia mais em instrumentos da tua paz. Após esse momento de reflexão e de aprendizado que tivemos, essa oportunidade, vamos agora fazer o agradecimento final, a oração final. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual, agradecemos a oportunidade que foi nos dada no dia de hoje, mais uma oportunidade de crescimento, de reflexão, de aprendizado. Agradecemos o apoio da equipe espiritual nos diversos lares. Agradecemos também ao nosso querido irmão
que nos compartilhou, que trouxe com tanta destreza os ensinamentos dessa passagem, desse livro maravilhoso, e que possamos cada vez mais estar aptos a compreender e exercitar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Com a tua permissão, Divino Mestre, damos por encerrado a palestra de hoje, a doutrinária de hoje. Que assim seja.